Salve, galera, estamos no ar, estamos juntos de volta aqui nessa quarta-feira com notícia, porque tem mais um time brasileiro da primeira divisão querendo contar com o futebol do Queno. Pois é, né? O Atlético Paranaense já queria ou quer ainda e o Fluminense não queria saber nem de conversa. Mas será que não tem um novo fator aí que deve ou que pode mudar essa situação? Vamos falar disso já já. Iago Ferreira, hein? Revelação do Campeonato Carioca, se destacando pelo Nova Iguaçu, está de volta ao Fluminense. Para jogar ou não? Vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e Já chega aqui, fortalecendo. Galera, se inscreve aqui no canal Ilan FC, 25 mil inscritos. Falta você, é de graça, é só clicar aí embaixo. Estamos aí com 45 dias de canal, perto, já nos aproximando dos 30 mil inscritos. Muito obrigado a quem puder se inscrever e principalmente aqui nesse conteúdo, clica aí embaixo no botãozinho do like para me dar moral, para a gente chegar em muito mais gente, tá, galera? Olha, vamos começar com notícia, né? Primeiro vamos lembrar que essa noite ainda, né? Estou gravando aqui pouco antes das 6 horas da tarde, a gente tem o outro jogo do grupo pela segunda rodada da primeira fase, da fase de grupos da Libertadores. Então, essa noite se enfrentam, né, no mesmo grupo do Fluminense, o Cerro Porteño como mandante contra o Alianza Lima. E aí a gente vai ter uma noção melhor, quando terminar essa rodada, depois desse jogo, como é que ficou o cenário para o Fluminense já para a próxima rodada, e o Fluminense vai fazer 2 jogos seguidos fora de casa. Olha aí, ó, como é que está o grupo por enquanto, antes do jogo entre Cerro Porteño e Alianza Lima, aqui do canto direito. Fluminense é líder com 4 pontos. O Colo-Colo, que perdeu do Flu ontem, mas tinha vencido na primeira rodada, é o segundo colocado com 3 pontos. O Alianza Lima, que empatou na primeira rodada com o Fluminense, tem 1. E o Cerro Porteño é lanterna com 0, mas joga em casa hoje contra o Alianza Lima. O jogo é agorinha, 7 horas da noite. Então, já às 9 da noite, vamos saber como é que ficou esse grupo. A única chance do Fluminense ser ultrapassado é o Alianza Lima vencer fora de casa, o Cerro Porteño, e com uma diferença de pelo menos 2 gols, né? O time peruano tem que vencer fora de casa e fazendo pelo menos 2 de diferença. Se isso acontecer, ele assume a liderança e o Fluminense fica com o mesmo número de pontos, mas na vice-liderança. Acho que o Cerro Porteño jogando em casa é o favorito e, para mim, não sei para vocês, o melhor resultado aí seria um empate, né? Entre o Cerro e o Alianza Lima, que o Cerro iria a 1 ponto, o Alianza a 2 e o Fluminense continuaria tranquilinho ali na liderança com 4 pontos, né, ponteando, com um pouquinho mais de respiro, mais tranquilidade para as próximas 2 rodadas, jogar fora de casa contra o Cerro e depois, na sequência, contra o Colo-Colo. Fecharia depois a participação nessa primeira fase, vai fechar jogando 2 jogos no Maracanã. Galera, relação ao time, né, o técnico Fernando Diniz, ele ganhou um reforço, digamos assim, com as boas atuações do Marquinhos. E o que isso tem a ver com o interesse de outros clubes no Queno? Vou falar disso daqui a pouco, vou conversar com vocês a respeito, mas deixa eu primeiro mostrar que está de volta o Fluminense. É ele, né? O destaque do Campeonato Carioca, o Iago Ferreira, filho do Iranildo. Que novela, hein, galera? Pois é, o Iago Ferreira, destaque do Carioca, olha aqui, ó. Se reapresentou no Fluminense depois do empréstimo ao Nova Iguaçu. O tricolor tem conversas avançadas para estender o vínculo que termina em dezembro e a possibilidade de um novo empréstimo não está descartada. É a matéria aqui do meu colega, do Marcelo Neves. Pois é, aqui no GE. Então o Marcelo traz a informação de que o Iago finalmente se reapresentou. Ele teve alguns dias de folga depois do término do Campeonato Carioca. Na verdade, teve segunda e terça-feira de folga. Essa não é uma foto de hoje, não é uma foto atualizada. É uma foto antiga do Iago treinando no Fluminense, provavelmente no começo do ano passado, e aí ele foi emprestado para o Náutico, agora estava emprestado ao Nova Iguaçu, mas informa o Marcelo Neves que ele já se reapresentou e vai esperar para ver se terá oportunidade. Eu senti falta de uma pergunta ontem ao Fernando Diniz, na coletiva, sobre o aproveitamento do Iago. Acho que ele teria respondido tranquilamente. E pelo texto aqui do Marcelo Neves, né, ele vai ter oportunidade. Ele deve ter alguma oportunidade, porque há uma possibilidade dele ser emprestado para o Botafogo de Ribeirão Preto, a possibilidade dele ser cedido a outros times que procuraram o Iranildo para contratar o Iago, mas por enquanto não tem nada resolvido. O que eu acho que vai acontecer é que ele será reintegrado e eu tenho a impressão, isso não é informação, mas é uma sensação,
né? E, sinceramente, é uma torcida para que isso aconteça. Eu deduzo que o Diniz vai tentar, né, ver como é que ele vai nos treinos e se dá para ele se reintegrar e ser aproveitado. E, sinceramente, é o certo a se fazer. Mais do que isso, é o único caminho a se percorrer, pegando um jogador que, repito, foi eleito, ganhou um troféu anteontem de revelação do Campeonato Carioca. Esse jogador pertence ao Fluminense. É de graça, já está no clube, contrato em vigor, é só aproveitar numa posição em que o Fluminense precisa. O Ganso jogou bem ontem, mas o Lima foi aquele desastre. Vocês preferem ter o Lima no time ou esse promissor Iago Ferreira, que foi muito bem no Nova Iguaçu? Se não der certo, manda embora. Libera ele daqui a 4 meses, daqui a 6 meses, deixa ele sair no fim do ano. Ok, mas não aproveitá-lo, não dar uma oportunidade para que ele mostre o futebol, sinceramente não faz sentido nenhum para mim. Nenhum. Jogador de 22 anos da base. Tomara que o Diniz tenha esse bom senso de permitir que ele tenha oportunidades de mostrar o seu futebol nos treinamentos e, eventualmente, nos jogos do Fluminense nessa temporada. Vai precisar, com competições simultâneas. Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. Não precisa ter elenco? Claro que precisa, né? Eu estou torcendo pelo Iago e que ele consiga mostrar o futebol dele dentro do Fluminense, onde ele foi criado nos últimos 8 anos. Tá? 8 anos no clube. Galera, vamos de mais notícia então, porque tem mais clube interessado em levar o atacante Keno. Eu trouxe aqui nos últimos dias a informação em relação ao Atlético Paranaense, que havia procurado o Fluminense mais para o começo do ano, e o Fluminense sinalizou negativamente, nem quis ouvir proposta. O Atlético tem interesse, continua tendo, porque o técnico Cuca gosta do futebol do Keno, mas agora não é só o Atlético Paranaense. Tem notícia aqui trazida pelo companheiro Vene Casagrande, o jornalista Vene Casagrande, campeão baiano. O Vitória está trabalhando para reforçar ainda mais o elenco. Está aí no Twitter do Vene. O Leão tenta a contratação de Rainer, lateral do Santos, e do atacante Keno do Fluminense. Rainer está bem encaminhado para chegar ao Vitória. Em relação a Keno, a negociação ainda em andamento, né? Ainda está em andamento, e longe de ter um desfecho positivo. Aí as fotos do Rainer, né? Jogador do Santos, e do Keno, atacante do Fluminense. Tem um complemento aqui. As conversas do Vitória por Keno estão na fase inicial, ainda com os representantes do atacante. O Flu, até o momento, não foi procurado de maneira oficial, ou seja, o Fluminense não recebeu a proposta, da mesma forma que não recebeu também semana passada, quando chegou a ser noticiado, que o Atlético estava procurando o Fluminense. A conversa era uma conversa preliminar com os representantes do Keno, da mesma forma que está acontecendo agora em relação ao Vitória. Por que eu estou trazendo essa notícia aqui? Primeiro porque acho que o Vene tem credibilidade, é um jornalista que traz muitas notícias de primeira mão, né? Um cara que não inventa notícia, apura corretamente. Se o Keno vai ou não é outra questão, mas que o interesse do Vitória existe, eu não tenho nenhuma dúvida, o Vene não ia tirar do nada essa notícia. A questão é a seguinte, gente, eu na semana passada trouxe a informação para vocês. Ainda que o Atlético Paranaense faça uma proposta, que não havia feito, só havia feito no começo do ano, o Fluminense considera zero a possibilidade de sair o Keno. Mas isso era na semana passada, e foi o que eu apurei na semana passada. Hoje, acho que houve uma ligeira mudança de cenário. Por que exatamente? Porque de lá para cá, o Marquinhos jogou 2 partidas e foi bem nas 2, acho que foi bem de verdade ontem, no jogo contra o Colo-Colo no Maracanã. Lá na partida em que ele fez o gol contra o Alianza Lima, todo mundo foi mal e ele fez o gol do empate. Então dá para a gente dizer que ele foi, sem dúvida, um dos destaques lá, mesmo sem ter jogado grande coisa. Mas já fez uma partida razoável, já tinha sido um dos menos piores do time no jogo lá em Lima. Já tinha ganho moral, confiança. Confiança que ele demonstrou em campo ontem contra o Colo-Colo, onde foi, de fato, o destaque do Fluminense. Com um golaço e com uma belíssima assistência para o gol da vitória, no gol de Germancano. Então, galera, alguém tem dúvida? Eu não tenho, tá? Já vou responder antes. De que o Marquinhos não perde mais a vaga de titular? Eu acho muito difícil que o Keno, que ainda está em recuperação, ainda está em transição para voltar da sua lesão no tornozelo, só deve voltar daqui a uns 10 dias, talvez 15. Muito difícil que ele volte na primeira rodada. Não vai voltar na primeira rodada contra o Bragantino. Difícil ainda que volte na semana que vem. Então não precisa de mais uns 15 dias para voltar a jogar de fato. Vocês acham que o Keno vai voltar como titular? Vai tirar o Marquinhos do time? Esse Marquinhos que hoje é xodó do Fernando Diniz? Então, galera, eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu imagino que na cabeça
dos homens que mandam no futebol do Fluminense, inclusive do próprio Fernando Diniz, o Keno já não é mais um jogador tão imexível, tão essencial assim. Não quer dizer que o Flu veja com bons olhos negociá-lo, né? Mas até 10 dias atrás ele era um titular absolutamente inquestionável na cabeça do Fernando Diniz. Acho que não é mais. Acho que vai passar até a ser um problema quando ele estiver recuperado, porque o Diniz não vai querer tirar o Marquinhos do time. E eu não consigo ver o Fluminense jogando com o Marquinhos e Keno ao mesmo tempo, na mesma escalação. Vamos aguardar para ver, mas esse interesse do Vitória pode acabar evoluindo de alguma forma um pouquinho mais, de uma forma diferente do que aconteceu dias atrás em relação ao Atlético Paranaense. O que vocês acham? Eu acho, minha opinião, acho que o Fluminense poderia abrir mão do Keno. Acho que o Fluminense hoje, tendo o Marquinhos, tendo outras opções como tem, não vejo o Keno com o que tem jogado, com o que não tem jogado em 2024, mas como uma figura essencial. Bota a opinião de vocês aqui embaixo e, claro, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê. Valeu, galera. Deixa a opinião aqui.